Um homem de 30 anos hoje tem testosterona mais baixa do que um homem de 60 anos tinha 15 anos atrás. Isso não é a minha opinião, é o que mostrou um estudo com 102 mil homens israelenses acompanhados entre 2006 e 2019. Queda significativa em praticamente todas as faixas etárias. A testosterona masculina vem caindo de forma constante desde os anos 70. O que está acelerando esse processo não é só a idade, é o que a maioria dos homens faz ou deixa de fazer todos os dias sem perceber. E o que ninguém te conta é que você pode reverter boa parte disso naturalmente, sem suplemento caro e sem protocolo de atleta dentro da rotina que você já tem. Fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente os 3 ajustes que eu aplico, que qualquer homem acima dos 30 consegue encaixar na própria rotina todos os dias. Um homem 30 a mais que chega até mim, geralmente, já fez muita coisa certa. Ele treina, tenta comer bem, dorme as horas que a rotina deixa, mas em algum momento ele começa a sentir que o corpo não está respondendo mais da mesma forma. A lógica que te venderam é simples, é coisa da idade, é normal, aceita, mas não é. A queda de testosterona, que a maioria dos homens sente depois dos 30 anos, não é inevitável. Ela é acelerada por comportamentos específicos e isso significa que dá para reverter com ajustes certeiros. Para entender o que fazer, você precisa entender como a testosterona é produzida. E ela depende de 3 coisas funcionando ao mesmo tempo. E a primeira coisa é a matéria-prima. Seu corpo precisa de nutrientes específicos para poder fabricar a testosterona, da mesma forma que uma fábrica precisa de insumo para produzir. A segunda é a fábrica funcionando. O seu fígado e seu sistema hormonal precisam estar em boas condições para poder processar e distribuir esse hormônio pelo seu corpo. E a terceira é não ter obstáculos para isso. Mesmo com a matéria-prima e a fábrica funcionando, se tiver algo bloqueando a produção, cortisol alto, pouco sono, excesso de gordura abdominal, a testosterona não chega onde ela precisa. E a maioria dos homens está sabotando pelo menos uma dessas 3 condições sem saber. E eu vou te mostrar como identificar e corrigir cada uma delas. A primeira condição é a mais simples e a mais ignorada. 2 nutrientes específicos são críticos para a produção de testosterona, o zinco e a vitamina D. Um estudo publicado na revista Nutrition em 1996 colocou homens saudáveis em dieta pobre em zinco por 20 semanas. E o resultado, a testosterona despencou de 39 para 10 nanogramas por decilitro, uma queda de mais de 70%. Quando voltaram a consumir zinco, os níveis se restauraram completamente. E vitamina D. A pesquisa mostrou que suplementação de 2.000 a 3.000 UI por dia gerou um aumento de 25% nos níveis de testosterona. E para você ter esses dois, é muito fácil. O zinco vem de carne vermelha, semente de abóbora, feijão, ovos, e a vitamina D vem de 15 minutos de sol 3 vezes por semana ou suplementação básica, que é acessível e não requer receita. Além disso, gorduras boas são a matéria-prima direta da testosterona e ela é produzida a partir do colesterol. Salmão, azeite, abacate, nozes. Não é gordura que engorda, tá? É matéria-prima hormonal. Aqui quem fala é o Sandro Macedo e antes da gente continuar, deixa o like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal. Isso diz pro YouTube que esse conteúdo tem valor para você e me ajuda a estar trazendo conteúdos assim toda semana. Bora lá! E tem algo que piora ainda mais quando a matéria-prima está lá, mas a fábrica não funciona direito. Pesquisadores da Universidade de Chicago pegaram adultos em dieta idêntica com déficit calórico. Um grupo dormiu 5 horas e meia e o outro 8 horas e meia por noite. Os dois perderam o mesmo peso total. Só que o primeiro grupo, que dormiu menos, perdeu 60% mais músculo e 55% menos gordura que o outro grupo, fazendo a mesma dieta. E resultado completamente diferente só por conta do sono. Pensa numa corrida de Fórmula 1. O carro vai lá, dá tudo, os pneus e o combustível vão sendo consumidos. Na hora do pit stop é quando tudo é restaurado. Pneus novos, tanque cheio, ajustes feitos. O sono é o seu pit stop hormonal. Se você pula o pit stop, o carro não quebra na hora, mas ele vai degradando até ele parar de funcionar de vez. E a testosterona é produzida principalmente no sono profundo, no estágio REM e estágio 3. E se você dorme pouco ou acorda várias vezes, o corpo não completa esse ciclo. E um protocolo prático para você poder melhorar a qualidade do seu sono dentro da sua rotina é o seguinte: a última refeição deve ser feita 2 horas antes de você dormir. Telas apagadas 1 hora antes. Luz amarela baixa. Se você quiser acelerar, leitura leve, nada que te deixe agitado. E 5 minutos de respiração antes de deitar. Esses ajustes sozinhos já melhoram a qualidade do seu sono, sem mudar o restante da sua rotina. E tem um terceiro fator que destrói a produção de testosterona mesmo quando você dorme bem e come certo. E é o mais traiçoeiro porque parece que você tá fazendo a coisa certa. O que bloqueia a testosterona mesmo quando você tá fazendo tudo certo é o cortisol. Cortisol e testosterona são hormônios que não convivem bem. Quando um sobe e o outro cai. É um mecanismo de sobrevivência mesmo. Em situação de ameaça, o corpo prioriza a energia de emergência, que é o cortisol, e desliga a produção de músculo e desejo sexual, que é a testosterona. O problema é que o homem de hoje em dia ele vive em modo
respaldo de ameaça crônica, estresse de trabalho, agenda cheia, sono insuficiente e o cardio em excesso. E o cortisol está cronicamente alto, então a testosterona fica cronicamente baixa. São 3 coisas específicas que bloqueiam a produção, mesmo quando o resto está tudo certo. A primeira, gordura abdominal. Ela contém uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio, o hormônio feminino. Quanto mais gordura na barriga, mais testosterona está sendo convertida nesse hormônio. É um ciclo, menos testosterona, mais gordura abdominal. Mais gordura abdominal, menos testosterona. E o segundo é o excesso de cardio sem descanso, como a gente viu nesse vídeo aqui. Cardio em excesso é o estressor físico que eleva o cortisol cronicamente. O treino certo é aquele que força o corpo 3 a 4 vezes por semana, que estimula o corpo a produzir mais testosterona como resposta àquele estímulo. E o terceiro é o excesso de álcool. Ele reduz drasticamente a produção de testosterona e ainda aumenta a conversão dela em estrogênio. Não é preciso zerar o álcool, mas o impacto ele acontece e ele é proporcional ao consumo que você faz. E antes de eu te explicar como que você vai dobrar a produção de testosterona no seu dia a dia, eu vou falar do que não funciona, porque o mercado ele é cheio de promessa em cima disso e mente para você. Tribulus, maca peruana, fórmulas milagrosas de testosterona. Não há evidência sólida de que qualquer um desses aumente a testosterona de forma significativa em homens que têm deficiência de produção. O que funciona é o que já mostramos aqui: zinco, vitamina D, sono de qualidade, controle de cortisol e treino de força. Uma coisa que também é importante dizer: aumentar a sua testosterona 10 a 50% naturalmente não vai transformar o seu corpo do dia para noite. O impacto ele é real sim: mais energia, melhor recuperação, mais disposição no seu dia, melhor humor, mais clareza mental, mas é cumulativo, não é instantâneo. Quem promete resultado em 30 dias está te vendendo o que você quer ouvir e não o que funciona. E bora lá que eu vou te mostrar na prática o que você vai fazer para poder dobrar a sua testosterona no seu dia. Na sua alimentação você vai incluir uma fonte de gordura boa por refeição. Pode ser abacate, azeite, nozes, salmão. Pode comer carne vermelha magra por pelo menos 3 vezes por semana para poder garantir esse zinco. E se ficar muito exposto em ambiente fechado, suplementa com vitamina D. Ela é barata e tem um impacto imediato no seu corpo. E a partir de hoje você vai definir um horário fixo para poder dormir. Coloca como compromisso da sua agenda, igual uma reunião importante. Apaga as telas 1 hora antes. Come a sua última refeição 2 horas antes de você deitar. E para poder controlar o seu cortisol, se você faz cardio todo dia, reduz para 2 vezes por semana e prioriza o treino de força 3 a 4 vezes. Se o estresse do trabalho é constante, 5 minutos de respiração profunda antes de dormir já reduz drasticamente o cortisol. Você não precisa fazer tudo de uma vez, tá? Começa por uma coisa, o que você mais acha que faz sentido para você, e depois vai adicionando os outros ao longo das próximas semanas. Mas o resultado é certeiro. Eu mesmo já passei por uma fase onde eu estava treinando bastante, dormindo mal e com um cortisol lá nas alturas. Não mudei o treino, não tomei nenhum suplemento caro, tá? Eu ajustei meu sono, coloquei gordura boa na alimentação, reduzi o meu cardio que estava em excesso e a diferença foi instantânea. Disposição, recuperação, clareza mental, foi tudo notável. A melhora foi drástica. Não é mágica, é o corpo que está respondendo ao estímulo certo. A testosterona não cai porque você ficou velho, ela cai porque o ambiente que você criou à sua volta não suporta mais a produção hormonal que seu corpo é capaz de fazer. Esses 3 pilares que eu te mostrei aqui, que são a matéria-prima, sono e o controle dos obstáculos para a produção de testosterona, nenhum deles exige mudar a sua vida inteira. A pergunta que fica aqui é simples: você vai continuar deixando a testosterona cair ano após ano, achando que é inevitável, que é a sua idade, ou você vai ajustar tudo isso que eu te ensinei aqui e fazer o seu corpo trabalhar a seu favor? E se você chegou até aqui, você já fez o que a maioria dos homens acima dos 30 nunca vai fazer. Você parou para entender o mecanismo em vez de aceitar o declínio da testosterona como normal. E toda semana aqui você vai aprender sobre presença, shape e como construir uma vida com mais liberdade e resultado. Se inscreve aqui agora e eu te garanto que vai valer a pena. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Tchau.